Olá, meus amigos, uma ótima terça-feira a todos vocês. Hoje, dia 20 de outubro de 2020, venho aqui mais uma vez trazer algumas informações, né? Agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando aí o canal. Peço para que vocês ajudem aí compartilhando, né, as informações, tragam inscritos para o canal, né? Deem um like aí, né? E peço também para que vocês possam estar, né, junto conosco nessa empreitada, né, tentando fazer com que nossa sociedade ela mude, né, ela venha a melhorar no sentido de corresponder aos nossos anseios, né. Não podemos deixar que, né, ela só corresponda, né, a sociedade corresponda só aos anseios da classe dominante, né, dos grandes, né, capitalistas, né, dos grandes investidores, da turma que detém aí o poder econômico nas mãos, né? Enquanto eles detêm o poder econômico nas mãos, eles vão soltando pequenas migalhas, às vezes nem isso, né? E a população fica inerte no seu imaginário, né? No seu dogmatismo, né? A população fica anestesiada no seu dia a dia com seu pão e circo, né? As pessoas, né, estão aí muitas das vezes, né, com qualquer coisa que ganha aí, ela acha que está muito bem, né? Está muito bom, né? As religiões mesmo elas colocam isso pra gente, né? Na Bíblia mesmo tem algumas passagens, né, principalmente aquela parte que, né, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Enquanto isso, né, eles vão fomentando mais esse tipo de pensamento para que nós aqui embaixo não, né, que não nos, né, nós não ficamos, né, venham a encher, né, a criticá-los, né, a cobrá-los, né, não venhamos a fazer pressão, né. Então, para que né, a população, né, a grande maioria, né, da classe aí, né, que é escravizada, né, que hoje nós podemos nos considerar escravos, né. Então, eles colocam isso para que nós não, né, fazemos pressão, né, para que não cobramos, né, os nossos direitos, né, para que, né, nos acostumemos e fiquemos satisfeitos, né, com o que a gente tem, né. Muita gente que vem com aquelas ideias, né, tem gente pior que a gente, né, agradeça pelo pouco que você tem. A gente não tem que pensar assim, a gente tem que ficar agradecendo pela miséria que a gente tem, né. Porque você tem um teto, né? Muitas das vezes eles falam isso, que a pessoa tem um teto, mas um teto desgraçado. Às vezes, né, muitas das vezes, né, moram aí num cubículo aí 5, 6, 7 pessoas, né? Eles colocam pra gente aí que a gente tem que agradecer por esse cubículo que a gente tem, né? Agradeça pela comida que você tem, né? Pelo pouco que você tem. O cara come mal pra cacete, né? Come só porcaria, né? Processados, né? Coisas que sem, né, de nutrientes, são muito pobres de nutrientes, né? A pessoa vive fraca, vive cheia de doenças, né? Imunidade baixa, e eles ficam colocando na nossa cabeça que nós temos que agradecer, né? Agradecer pelo trabalho que temos, né? Eles precarizam o trabalho, né? Um trabalho que muitas das vezes embrutece o trabalhador, deturpa, deixa o cara selvagem. E eles falam para a pessoa agradecer por isso, né? Então todo tipo de ideologia, né, que esses neoliberais, né, vieram com, né, com o passar do tempo, colocando na cabeça dos trabalhadores, né? Vieram colocando na cabeça, né, que o trabalho ele dignifica o homem, né? Nem sempre, né? O trabalho não dignifica o homem na sua maioria, na sua grande maioria, né? Muitos dos trabalhos, né, que por aí, né, que a gente vê por aí, né, que só explora, né, embrutece, né, prejudica a saúde do trabalhador, né, tira dele seu tempo, né, com sua família, um tempo de lazer, um tempo de aprendizado, não lhe dá nem um tempo para aprender, para estudar, na maioria das vezes, né. Muitas das vezes a pessoa se desdobra em, às vezes, mais de um trabalho para poder complementar a renda, para dar um pouco de melhora na qualidade de vida, né, dele, né, do trabalhador e da sua família.
e, né, muitas das vezes nem supre totalmente as necessidades dessa família, né? E aí eles vêm com esse tipo de papo, né, para cima da gente, né? E agora com o neoliberalismo, né, bem mais aprofundado, onde o país só vive com, né, vivendo de serviços, né? Todas as nossas matérias-primas vão para fora, né? As commodities que são vendidas para fora, o Brasil não produz mais nada quase, né, de produtos industrializados. A indústria, praticamente toda ela financeirizada, né, produz muito pouco, né? Então o país vai vivendo só de serviços, né? E na sua grande maioria os produtos vêm todos de fora, né? O trabalhador que, né, que fica aqui praticamente atomizado, né, largado, e aí colocaram na cabeça dessas pessoas, né, que eles são empreendedores, né, são empresários de si mesmos. Acabaram com os sindicatos, deixaram aí cada um, né, na sua individualidade, né? E isso aí acabou perdendo força na hora da gente cobrar, né, melhorias, né, para a classe trabalhadora, né? Muitas das vezes a gente consegue ainda unir esses trabalhadores, né, o povo em geral, por alguns tipos de questões que, né, não são mais relacionadas ao trabalho, né, mas sim, né, ao meio ambiente, por exemplo, né, ao meio ambiente, ainda a questão de moradia, né, como muitos grupos, como o MTST, né, e assim a gente vai tentando ainda sobreviver, né, enfrentando essa classe dominante, né, esses neoliberais, né, que a cada dia vai empobrecendo mais a população e vão aumentando cada vez mais as suas fortunas, né, visto que na pandemia do coronavírus, onde, né, ficaram aí mais miseráveis, muito mais miseráveis, né, o crescimento foi tão grande, né, que tem mais 2 milhões a mais de desempregados no país, né? E isso de pessoas que procuram emprego, né? Se você for colocar no grosso modo aí de informais e tudo, dá mais ou menos 89 milhões de pessoas que não produzem nada, né? E se não fosse auxílio emergencial, né, que eu saliento aqui, que o Congresso conseguiu chegar nos 600, né, porque o governo queria só dar 200, estaríamos numa miséria pior, né? E lógico, eles têm uma discussão ainda, né, no Congresso também, o próprio governo também, porque eles sabem que se não, né, der continuidade, não der uma prorrogação nisso depois de dezembro, nós vamos vamos enfiar o pé mais ainda no buraco, porque o que vai ter de gente passando fome na miséria não vai ser brincadeira, pessoal, né? Então eu convido vocês, saiam, né, do sofá, saiam da cadeira, se mexam, conversem com seus amigos, seus familiares, né? Mudem a cabeça das pessoas, se politizem, né? Tentem mudar o pensamento, tentem refletir, né? Não vamos votar nessas eleições mês que vem em qualquer um, como também não vamos deixar de ir votar. Votem, mas votem nas pessoas certas, não votem, né, com voto de protesto. Evitem votos nas pessoas da direita, né? Em pessoas de religiões, líderes religiosos, né? Evitem, né, pessoas de corporativismos, principalmente militares, né? Saiam fora dessas pessoas, né? Então, assim, é um conselho que eu dou a vocês, né? Lugar de religioso é dentro da igreja, do terreiro dele, dentro do templo religioso dele. Lugar de militar é nos quartéis, certo? E direita, a gente tem que expurgar desse da face da terra, né? Eu quero trazer algumas informações aqui para vocês, né? Eu espero que vocês compartilhem aí, ok? Me dê essa força. Vamos lá. Empresa ligada ao BTG Pactual, que tem Paulo Guedes entre seus fundadores, é a maior desmatadora do Pantanal. Multas aplicadas pelo IBAMA apontam que a empresa BRPEC, ligada ao banco BTG Pactual, é a maior desmatadora do Pantanal. Somente no ano passado, o órgão ambiental multou a empresa em 57,9 milhões. BTG Pactual tem o ministro da Economia Paulo Guedes entre seus fundadores, né? O Salles naquela reunião disse, né, que eram para aproveitar, enquanto a mídia só falava na Covid-19, que era para ir passando a boiada, né? E aí eu venho dizer que, né, eles não vão passar a boiada, eles já passaram, né?
Então, né, a gente começa a ver o porquê, né, deles destruírem as florestas e não darem muita importância, né, na ecologia, né, na questão do meio ambiente, né. Eles não estão nem aí para isso, né. Eles querem porque querem explorar a todo custo, né, jogar isso para grandes mineradoras, né, grandes exploradores, madeireiros, né, grileiros, né, para depois que eles, né, arrancarem tudo que tem, né, é, de tesouro, né, de bens, né, que nós temos naquelas matas, né, de madeira, de minério e tudo. Aí eles passam, né, para os grandes criadores de gado, né. Aí vem o pensamento daquela ministra da agricultura, né, dizendo que com o gado lá, né, teria poucos incêndios, né, porque o gado evita, né, que tem incêndio, né, porque come a vegetação, né, rasteira. Lewandowski nega recurso e STF mantém censura a Globo no caso Flávio Bolsonaro. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, manteve decisão da Justiça do Rio proibindo a Globo de divulgar documentos sobre as investigações das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, onde ele tinha como principal assessor Fabrício Queiroz. Estamos vendo aí, né, e agora o Lewandowski, né, que parecia um ministro, né, bem progressista, né, um pensamento que era garantista, né, que seguia a Constituição, agora, né, fazendo uma coisa que ao meu ver é meio que uma censura, né, a um canal de televisão, né, a uma mídia, uma grande mídia aí, de não divulgar, né, o que esse camarada andou fazendo aí na Assembleia do Rio de Janeiro, né. Estamos vendo aí que o STF praticamente está entregue, né, nas mãos aí do Bolsonaro, né, e mais um ministro aí na mão dele, né. O Dias Toffoli já, né, já estava na mão do Bolsonaro, né, mais alguns outros ministros também que, né, viviam bajulando e dando pareceres favoráveis ao presidente, sem falar que amanhã, né, tem a sabatina, né, daquele Cássio, né, que é o desembargador do TRF1, que foi indicado, né, pelo presidente para a vaga do decano, né, do decano Celso de Mello, né, que se aposentou esse mês. Então, né, o Bolsonaro, né, está aparelhando agora o STF, né? Estamos aí, né, vendo que ninguém está comentando nada, ficaram totalmente quietos, né? Tanto pessoas da direita, né, que poderiam ser aí pessoas sérias, né, e pessoas da esquerda, né, visto que esse Cássio, né, é um desembargador aí que, né, vai assumir um posto no Supremo Tribunal Federal, né, e ele não tem currículo porque ele andou fraudando algum dos seus diplomas, né, fraudou alguns dos seus diplomas, né, fraudou seu currículo, colocou doutorados que ele não tem, né, é uma falcatrua total, pessoal. Um cara que vai, né, que não vai ter uma conduta ilibada no Supremo Tribunal Federal, vai poder estar aí qualquer hora julgando casos até da gente mesmo, né? Então assim, a gente começa a ver que o país não é um país sério quando acontece isso, né? Aonde a gente chegou, né? Que pé a gente chegou para poder acontecer uma coisa dessa, né? Eu não sei o que, né, o que vai ser do nosso país com tudo esse tipo de arbitrariedade acontecendo, né? E ninguém reage, né? A gente vê aí no país aí cada vez mais aumentando o número de, né, pessoas, né, que se vão se convertendo aí à religião dos evangélicos, né? Porque ali não são cristãos, pessoas que não estudam, pessoas que seguem dogmatismos, pessoas que seguem só o que seus pastores falam, né? O país vai entrando aí numa anomia social, darwinismo social, né? O presidente aí, né, vai aparelhando tudo que ele pode, né, e colocando na cabeça das pessoas que ele é, né, uma pessoa libertária, a pessoa que livra a população, né, de seguir regras, né, de seguir aí determinados
protocolos, regras, né? Então ele vai tirando as regras que nós temos na sociedade, né? E vai nos deixando aí cada um por si. Porque quando tira esse monte de regras, né? Vai tirando as regras da sociedade, né? Nós vamos ficando aí pela lei do mais forte, né? Imagina uma sociedade onde você quase não tem, por exemplo, regras de trânsito. E aí você se envolve num acidente, né? Aqueles dois envolvidos, né? Quem poder mais chora menos, né? E aí é essa sociedade que nós vamos criando, né? E se você não tem o Estado, né? Você vai colocando o Estado para poder ir liberando as pessoas de todo tipo de regras e tudo mais, para depois o Estado sair totalmente, né? E aí cada um que se resolva com seus problemas, né? Eu espero, pessoal, que, né, vocês, né, todos nós, não fiquemos assim, né, anestesiados esperando que isso aconteça, né? Que nos levantemos aí, né, da onde estamos aí acomodados e, né, reajamos, né? Não podemos ficar aí esperando, né, eles destruírem nosso país, né? Nós temos que reagir de alguma forma, né? Vamos lá. Estupro liquida a carreira de Robinho. Se Tribunal de Milão confirmar a condenação, o jogador pode ser banido do futebol. Em 10 de dezembro, o Tribunal de Apelação de Milão poderá confirmar a condenação de Robinho a 9 anos de prisão por estupro. Se isso acontecer, o jogador deverá ser banido do esporte. Então, assim, esse é um típico, né, cidadão de bem também, que, né, apoiou o atual presidente da República, se diz cristão, tanto agora que as pessoas ficaram contra, né, o seu contrato no Santos, né, ele vem a público, né, enaltecer aí o presidente da República, dizendo que o presidente também foi cassado, né, disse que a Globo era lixo, né, ele citou versos da Bíblia, que não sei o que, isso e aquilo, né, dizendo que estava sendo perseguido, né, engraçado, né, porque essas pessoas têm, né, elas fazem tudo de errado e depois vêm, né, arrotar santidades para as outras, né. Então, assim, nós estamos numa época, né, que é esse tipo de oportunismo, né, esse falso moralismo que está imperando na nossa sociedade, né. E eles reclamam que nós da esquerda, né, porque somos a favor aí, né, a favor do aborto, né, a favor aí da discriminação das drogas, né. Eles acham que nós estamos errados, né, porque nós pregamos um discurso, mas um discurso que tem as suas regras, né, não é um negócio, né, que chegue e faça de qualquer jeito, né. Eles pregam, né, entre outras coisas, que vai até contra o cristianismo que eles pregam, né, bandido bom é bandido morto, né, totalmente contrário ao que Cristo pregava. Eles são incoerentes, né. Eu fiz um vídeo aí, né, um dos últimos vídeos aí, o cara pegou e veio num comentário me chamando de maconheiro, né. O que tem a ver, né, eu ser a favor de algumas pautas, né, mas né, algumas pautas que eles consideram aí, né, que são erradas, aquilo com, né, com o fato de ser maconheiro. E se eu fosse, né, eu, né, graças a Deus não uso nenhum tipo de droga, né, não gosto, pra mim não serve. Porém, né, como eu disse, né, se qualquer hora, qualquer um de nós, né, quiser usar qualquer coisa, a gente consegue, né, e muito fácil. O que essa sociedade faz, né, é pegar pessoas, né, criminalizar pessoas que às vezes estão com um pino, dois no bolso, né, ou alguma coisa de maconha no bolso, e ficar jogando em cadeia, prendendo em cadeia, né, como se isso fosse resolver alguma coisa. Os presídios são cheios de pessoas, né, de pessoas, principalmente pessoas negras, né, pobres, né, porque eles não mexem na raiz do problema, né. Vocês podem ver quando a polícia chega no Rio de Janeiro, naqueles morros, eles podem matar 30 pessoas, né? Não dá uma semana o posto daquelas pessoas, né? Daqueles grandes bandidos, né? Os chefes do tráfico, tudo, os gerentes da boca, vai estar tudo completo, né? De novo. Por quê? Porque as crianças que ficam na rua, né? Praticamente eles estão numa escola do crime, né? Cadê o governo para propor aí, por exemplo, né? Uma escola de tempo integral, para que elas não fiquem na rua aprendendo, né? Tendo ofício de tráfico logo né, desde pequenas. Não tem, né?
não se dá oportunidade para elas desde pequeno, mas depois quer dar punição quando elas estão grandes, né? Isso que é o errado, né? A família daquela criança, às vezes, muitas das vezes, desestruturada, né? Às vezes não tem pai ou o pai está preso, a mãe trabalha o dia inteiro, essa criança vai para a escola, fica meio período, praticamente às vezes como passa muita necessidade em casa, vai mais para comer, quando volta não tem o que fazer, fica na rua aprendendo o que não presta, porque a mãe não está em casa, não tem ninguém para cuidar dela. Isso eles não tocam, né? A resolução do problema, né? É igual pedir, né? Volta das aulas, né? Eles querem que a volta tenha a volta das aulas. Uns ficam defendendo quando tiver vacina, né? O governo federal aí não, na figura do presidente quer que volte logo, mas eles não tocam no problema da melhoria das condições, né? Das voltas às aulas, né? Da melhoria das escolas, da diminuição da quantidade de alunos por sala de aula, né? Da melhor remuneração aos professores, né? Dos outros servidores que trabalham na escola, né? Eles não falam nada disso, né? A aquisição de equipamentos melhores para os nossos alunos, nada disso é falado, né? Só querem que voltem, né? Vão para as salas de aulas e comecem, né, a estudar e, né, o mundo a Deus dará, né? Infelizmente é assim que os governantes pensam, né? Isso eu falo também não só a nível nacional, né, municipal também, só esperam, né, para agir em última hora. Isso quando agem. Aqui mesmo a gente consegue ver aqui no município aqui, trabalho em cima de trabalho em todo canto aqui no município, só visando a eleição, né, do mês que vem. Infelizmente. Eu quero agradecer a todos vocês, desejar a todos uma ótima tarde, até a próxima.